Eu queria apresentar para quem não conhece, a gente está nessa série, ao Senhor, aos santos e ao mundo. Nós já começamos essa série, já fizemos uma pregação de cada e nós vamos fazer mais uma rodada. De novo, ao Senhor, aos santos e ao mundo. E hoje eu vou falar sobre ao Senhor, mais uma vez. Algo que queima muito no meu coração, a devoção ao Senhor. Eu queria fazer um balanço aqui com você. Nós estamos no dia 19 de julho, meio do ano mais ou menos, né? E para a gente não deixar chegar dia 31 de dezembro e a gente fazer aquela bendita lista só lá, queria que você pensasse nisso agora. Pense se fosse dia 31 de dezembro, hoje. Valeu a pena os dias que você viveu esse ano? Você caminhou com o Senhor? Você sentiu Ele com você? Você entregou tudo para Ele? Só para fazer pensar um pouquinho, só para não deixar chegar lá na virada do ano. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais sobre durante a pregação, tá? Eu queria falar hoje com vocês bastante sobre a história de Davi. O Rogério já falou um pouquinho sobre ele, e eu vou dar uma continuidade falando mais um pouco da vida de Davi. Quem que era Davi antes? A gente conhece o rei Davi, vitorioso, toda aquela glória, muito rico, muito sábio, foi pai de Salomão, o homem mais sábio da história, construiu um templo para o Senhor. Muitas coisas importantes aconteceram durante o reinado de Davi, através da vida de Davi. Ele nos ensina muita coisa e ele também ensina o que a gente não deve fazer, não é? Mas quem era Davi antes? A gente sempre escuta falar, né? Davi atrás das malhadas. Ele foi encontrado num lugar sozinho lá, tímido lá, tocando a harpa dele. E ele era um rapaz cuidando de ovelhas e adorando ao Senhor, lá em particular na vida dele. Mas quem disse isso? Aonde está escrito na Bíblia que ele adorava ao Senhor cuidando dessas ovelhas? Você já achou escrito na Bíblia Davi adorando ao Senhor nos pastos, no meio das ovelhas? Quem é crente antigo aqui tem isso em mente, assim como eu. Eu sou crente dos anos 80 e eu ouvi isso na salinha e isso ficou na minha mente. Mas isso não está na Bíblia. Isso faz parte da nossa imaginação. E por quê? Por que a gente imagina que Davi já adorava ao Senhor sozinho, sem ninguém ver? O que acontece é que a gente deduz que ele já era um cara que adorava ao Senhor, que tinha toda a devoção dele ao Senhor, por conta de todo o restante da vida dele. Quando ele chega novinho lá, corajoso, eu vou matar esse gigante com uma pedra só. O que te mostra? O cara tinha que ter muita confiança no Senhor. Ele tinha que ter uma intimidade profunda no Senhor. Ele tinha que saber quem ia pagar essa conta. E para isso ele não podia ser só um pastor de ovelhas. Ele tinha que ser um cara que tinha intimidade com o Senhor de verdade. Por isso a gente tem em mente isso. Mas isso é uma mentalidade da gente. E eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, ouviu muito isso na salinha quando era criança, lá no cultinho. Davi adorava o Senhor no meio das ovelhas, pastoreando. Mas isso não está na Bíblia, gente. É só a nossa imaginação. E tudo certo, porque é verdade. E a maior credencial de Davi que a gente pode falar está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Não sei se a mídia vai conseguir me acompanhar para colocar os versículos, mas se der, deu. Se não der, não deu. 1 Samuel 16, 18, tá? Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele.
As versões mais antigas dizem: o Senhor é com ele. Essa diferença entre o Senhor está e o Senhor é muito profundo, gente. Eu posso estar do lado de alguém. A gente pode estar do lado. Eu posso estar do lado da Clísia. Eu não vou jogar água em ninguém. Amém? Eu não vou jogar água em ninguém. Eu posso estar do lado da Clísia, mas eu não posso ser com ela. Mas o Senhor era com Davi. E Ele é conosco. Ele pode ser conosco. O servo de Saul descreve Davi e ele faz uma lista impressionante, né? Ele sabe tocar, ele é valente, ele é guerreiro, ele é sensato e é até bonito. Gente, mulher solteira, faz uma lista dessa para o Senhor. Olha só, sabe tocar, valente, guerreiro, sensato e era até bonito. Faz essa lista, mulher. Pede para o Senhor. Cadê o galo? O galo é o cara. Quando o galo casar, vai ser o avivamento da igreja. Ah, você está aí, eu não estava vendo que estava aqui. Mas, a maior qualidade de Davi, ele podia ter todas essas qualidades, muito boas para casar. Mas o Senhor era com ele. Essa é a principal credencial. Todas as outras qualidades são muito boas, mas ele só era tudo aquilo porque o Senhor era com ele. E, gente, isso não era algo exclusivo de Deus para Davi. A Bíblia fala de vários homens que dizia assim: Deus é com você, Deus é contigo. O Senhor era com José. E olha que ele foi odiado pelos irmãos e ele foi vendido pelos irmãos. Mas o Senhor era com ele, mesmo assim. O Senhor era com Josué. Ele foi o sucessor do cara que abriu o Mar Vermelho. Pensa. É tipo você ser o sucessor de Moisés. Se coloca aí nesse lugar. O Senhor era com ele. O Senhor era com Gideão. E Gideão foi um cara muito ousado. Ele pedia para o Senhor várias confirmações. Se você conhece a história, molha algodão, seca algodão. Chato até. Senhor, me confirma se está certo, se eu devo fazer, se eu não devo fazer. Mas o Senhor era com ele. O Senhor era com Jeremias, mesmo ele dizendo que ele não sabia falar porque ele era muito jovem. Quantos de nós pensam que a gente não... Ah, não, Deus não vai fazer nada porque eu sou muito jovem, ou eu não sei falar, não tenho coragem, não tenho uma boa dicção. Mas o Senhor é com a gente. O Senhor é com você? As pessoas podem deduzir isso de você? Gente, não tem nada místico, não tem nada muito complexo em o Senhor ser com a gente. Parece ser uma coisa meio inatingível, mas não é. É simples, é relacionamento. Você fala com Ele, você ouve Ele, você não só fala, por favor, deixe Ele falar também. Você lê Ele através da palavra. É como você ter um amigo. Você fala com seu amigo, só que esse amigo que é mais poderoso. E quando a gente entende e vive isso, o Senhor é conosco. Não tem nada de segredo nisso. E eu vou entrar agora no tema que eu chamei de a presença de Deus no pasto e no vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Todo mundo conhece o Salmo 23, né? Muito famoso. Mas a gente realmente acredita nessa parte do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui Davi estava falando do Senhor. Quem aqui vive só em pasto verdejante? Tem ninguém aqui que vive só em pasto verdejante, né? Se alguém levantar a mão, eu vou jogar água.
Se você está num momento de pasto verdejante, glória a Deus. Adore ao Senhor por isso. Mas se você está num momento do vale da sombra da morte, você também precisa adorar o Senhor. E é aí que a gente se esquece. É aí que mora o perigo. Mas Liz, como assim? O Salmo 23, ele não diz que Deus só leva a gente para pasto verdejante. Ele deixa bem claro que em algum momento da nossa vida a gente vai passar pelo vale da sombra da morte. Deus, ele é digno da nossa adoração no dia bom, mas ele é digno no dia mau também. Quando as coisas apertam também. E no dia bom, grava isso na sua mente. No dia bom, você adora porque você recebeu. No dia mau, você adora porque Deus não te deixou. Ele não deixa a gente só porque as coisas não estão tão boas assim. Ele está com a gente no dia mau também. Então você adora Ele no dia bom e no dia mau. A presença de Deus na nossa vida, ela vale muito mais do que as circunstâncias. A nossa devoção ao Senhor não pode ser circunstancial. Eu só adoro ao Senhor quando o dia está com sol. Eu só adoro ao Senhor quando o meu trabalho vai bem. Eu só adoro ao Senhor quando eu tenho dinheiro guardado. Não, eu adoro ao Senhor quando eu estou com o carro batido. Eu adoro ao Senhor quando o meu trabalho é chato. É isso que é ser crente. E é isso que é ter o Senhor com a gente. E aí, no vale, não precisa ser exatamente no vale da sombra da morte. É que parece muito pesado, né? Parece que é uma coisa assim, à beira da morte. Mas não é só isso. É nesses vales que a gente descobre onde está a nossa força. Porque viver no pasto verdejante é fácil. Mas e viver no vale? É fácil a gente adorar, cantar, sorrir, quando está tudo bem. Mas no vale da sombra da morte, a nossa adoração, ela deixa de ser uma reação ao que o Senhor faz e passa a ser uma declaração de quem Deus é para nós. Não é só pelo que Ele faz, é por quem Ele é. É porque você tem uma real revelação de quem Ele é na sua vida, não só do que Ele te faz. E Davi fala disso com muita propriedade, né, gente? Se a gente for ler todos os salmos, tem hora que ele está mal, tem hora que ele está depressivo, tem hora que ele chora, ele acha que vai morrer, ele quer morrer. Ele foi o cara mais, como é que se fala? Bipolar da Bíblia. E ele fala disso com propriedade, porque ele viveu várias vezes vales da sombra da morte. E eu queria falar agora sobre um dos piores dias da vida dele. Todo mundo aqui já teve um pior dia da vida, já não teve? Parece um nome de filme, né? O pior dia da minha vida. Aí, às vezes, vem o pior dia da minha vida, parte 2. Não sei, às vezes tem uma coleção, né? Não sei se é só com você, se é só comigo, mas às vezes vem a coleção toda, o retorno, o número 3. Eu vou contar resumidamente o que acontece lá em 1 Samuel 30. Num determinado momento da vida lá, num desses momentos ruins da vida de Davi, ele estava fugindo do rei Saul. Ele passa muito tempo da vida dele fugindo. Ele foge de Saul, ele foge de Absalão, o próprio filho dele. De vez em quando ele está fugindo. E Saul queria matar ele. E aí Davi foi buscar abrigo, foi buscar refúgio no meio dos filisteus. E os filisteus eram o povo inimigo de Israel. Ele não tinha mudado de lado, tá, gente? Ele estava só se infiltrando lá para se esconder. Não vamos pensar mal de Davi. E aí o rei filisteu lá deu uma cidade para Davi morar, com a família dele, com os parceiros dele de fuga, de guerra, com as famílias deles, animais, seus pertences. Então, eles se alojam nessa cidade. Estou, assim, sendo mais lúdica, porque é muita história na Bíblia, tá? E ele fica nessa cidade, e ele sai, porque ele foi convocado para uma guerra, mas aí ele é dispensado dessa guerra e volta. Quando ele volta, ele chega
não tem mais nada, não tem mais ninguém. A família dele foi sequestrada, foi tudo queimado, está tudo estragado. Levaram a família dele e ele foi roubado. E não só basta dele, mas de todos os parceiros dele de guerra. E aí? É nesse período confuso da vida de Davi que ele enfrenta uma das maiores crises da sua história. A cidade tinha sido incendiada, pensa bem. Mulheres e crianças tinham sido levados, pensa que desgraça. Mas, no versículo 6, diz o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens dele, falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Ele perdeu tudo e, além disso, ainda os homens dele queriam matá-lo à pedrada. Mas, antes de ele tomar qualquer decisão, antes de ele pensar numa estratégia de guerra, de resgate, o que ele fez? Ele se fortaleceu no Senhor. E um ponto importante aqui é que o texto não diz que Davi não se desesperou. Davi chorou. Fala ali no versículo 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Davi chorou, se desesperou. Talvez alguém aqui também já tenha chorado em algum dia, até não ter mais força. Está tudo bem se desesperar. Não é porque a gente é crente que a gente não se desespera. Talvez em algum momento você ouviu que crente só tem vitória, que crente não chora, que crente não passa por dificuldade. Mas a gente passa, a gente se desespera, a gente chora, só que a gente se fortalece no Senhor. E a gente se levanta desse lugar e a gente adora ao Senhor. Onde vocês têm buscado forças? Quando a vida aperta, todo mundo procura uma fonte de força. Todo mundo tem um lugar para onde foge para buscar força. A diferença é para onde cada um de nós corre. Tem gente que corre para si mesmo. Eu dou conta. Eu vou dar um jeito. Eu consigo. Eu sou forte. Tem gente que corre para outras pessoas. Para um aconselhamento, para uma aprovação, para uma validação. Tem gente que corre para aquilo que anestesia a dor. Vícios, compras, comida, qualquer coisa que faça aquela dor ficar em silêncio por algum tempo. Estou falando alguma besteira? Mas essas coisas, elas não têm poder de curar o coração. Elas não têm poder para isso. Elas só anestesiam a dor. E o lugar para onde a gente corre quando a gente está fraco, revela quem a gente tem tido como Deus na nossa vida. Para onde a gente corre primeiro, revela quem é o Deus da nossa vida. Davi, ele tinha opções. Ele poderia culpar pessoas. Isso aconteceu porque a gente saiu daqui para ir para a guerra. Ele podia culpar Deus. Ele podia fugir. Ele podia procurar um amigo para chorar, para pedir ajuda. Ele podia planejar um resgate. Mas a Bíblia diz algo completamente diferente. Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E fortalecer-se no Senhor não significa não sentir a dor. Significa que ela não é o ponto final. E ao invés de pensar em desistir, então Davi decide primeiro se voltar a Deus em oração e adoração. A Bíblia não fala exatamente o que ele falou, o que ele orou, mas ele se fortaleceu no Senhor. E aí a Bíblia faz questão de registrar o resultado. Ele consegue resgatar a família, ele consegue resgatar todo aquele povo, tudo que eles tinham,
E ele volta vitorioso, mas antes ele se fortaleceu no Senhor. Davi, ele voltou os seus olhos para Deus antes de se voltar para o problema. Muitas vezes nós temos colocado nossos problemas, nossas dificuldades acima do Senhor. Parece impossível, mas a gente faz isso. A gente acha que os nossos problemas são maiores do que Deus. A gente não precisa ter a nossa casa incendiada, a nossa família sequestrada, mas a gente muitas vezes fica em situações apertadas, não fica? Coisas que nos espremem. E a maior vitória que a gente pode ter no meio dessas guerras é a gente não perder os nossos olhos de Deus. Não perder os nossos olhos do Senhor e não deixar de adorar Ele, mesmo no meio disso. E antes de a gente agir, sair para fazer algo, resolver, responder, a gente precisa se fortalecer no Senhor. E falando em responder, quem aí gosta de responder as coisas com muita rapidez? Em 2 Samuel 16, Davi estava fugindo de novo. Só que agora ele estava fugindo do filho dele, Absalão. E aí um homem chamado Simei começou a lançar pedras nele e amaldiçoar ele. Na frente de todo mundo. E aí os soldados de Davi queriam matar ele. Mas aí Davi disse, não, deixem ele. Talvez o Senhor tenha mandado que ele me amaldiçoasse. Você consegue fazer uma coisa dessa? Alguém te amaldiçoar, alguém te xingar, alguém te jogar uma pedra e você dizer, nossa Senhor, pode ser que foi o Senhor que mandou isso. É difícil, né? Davi, ele não estava dizendo que Deus estava aprovando isso ali que estava acontecendo. Mas ele estava reconhecendo algo maior naquela situação. A soberania de Deus. E às vezes a gente não consegue reconhecer isso. Davi entendia que mesmo quando não era Deus que jogava pedra, nada chegava à vida dele sem passar pelas mãos de Deus. Então, se Deus permitiu, Deus tinha um propósito nisso. Essa é a diferença de quem se fortalece no Senhor. Em primeiro lugar, a gente não responde às adversidades se lamentando e perguntando, por que isso está acontecendo comigo? Você vai parar e vai começar a perguntar, por que não comigo? O que eu tenho de tão especial assim que comigo não? Ninguém tem nada de tão especial que não pode passar por nada difícil. E aí você vai começar a perguntar, o que o Senhor quer formar em mim através disso? Como é que eu vou sair disso? O que vai ser formado no meu caráter com isso que eu estou passando? Precisamos aprender que sim, Deus é um pai de amor, mas Ele não é só um pai bonzinho. Ele é um pai soberano. E muitas vezes Ele vai usar coisas muito dolorosas para ensinar algo para a gente. Ele vai nos lapidar para nos transformar em um diamante polido. Em poemas. Davi começou a história lá atrás, vencendo um gigante com uma pedra. Ele viveu, depois disso, um caminho de pedras, quando a família dele foi roubada, sequestrada, e que foram coisas externas a ele. E mais tarde ele precisou suportar essas pedras lançadas contra ele, porque ele estava fugindo de um inimigo que foi criado dentro da própria casa dele, de um filho dele, consequência de uma crise familiar. No início, Deus usou uma pedra na mão de Davi para derrubar um inimigo. E ao longo do caminho, Deus usou muitas pedras para formar um rei, para formar o caráter de um homem. Pensa aí,
nas pedras que você já recebeu? Ou que ainda está recebendo? Deus está mais interessado em construir o nosso caráter do que deixar a gente bem confortável. Que nenhuma pedra que Deus permitiu ser lançada na nossa direção seja desperdiçada. Amém? Eu queria que ninguém se esquecesse de um detalhe. A nossa fé, ela não é testada quando está tudo bem. Para que a gente vai ser testado quando está tudo bem? A nossa fé ela vai ser testada quando as coisas não vão tão bem assim. Senão, não faria o menor sentido, né? Então, a gente tem que adorar o Senhor em todos os dias. A nossa fé ela não pode ser circunstancial. A gente não pode acreditar no Senhor, que Ele está cuidando de nós, que Ele está do nosso lado, só quando as coisas vão bem. Quando você está no meio de uma crise financeira, o Senhor está lá. Quando você está no meio de um desemprego, o Senhor ainda está lá. Quando você está com uma doença, um problema de saúde, o Senhor está lá. E é aí que nós mostramos a nossa fé a Ele. Quando nós o adoramos no meio do caos, quando nós entendemos que Ele é um Senhor soberano na nossa vida, que Ele vai nos entregar amor no meio das coisas boas e no meio das coisas ruins também. Essa palavra, ela nasceu no meu coração por causa de uma bendita pergunta que eu fiz para o Senhor. Um belo dia, estava lá eu, pensando e orando, e eu pensei, nossa, as coisas vão tão bem. Está tudo tão bem. Está tudo tão quieto. Não estou sendo esmagada por nada, não estou passando por nenhum processo. Está tudo tão quieto. O que o Senhor quer? E aí Ele precisou me mostrar uma outra face dEle, além de um pai de amor. Ele precisou me mostrar que Ele é um pai ciumento. Alguns aqui conhecem a minha história. Meu pai me deixou quando eu era criança e eu passei uma infância e uma adolescência bem conturbada. E, enfim, uma história bem difícil. A minha paternidade foi sendo curada ao longo do tempo, Jesus foi ressignificando muitas coisas e eu fui transferindo essa paternidade para o Senhor e Ele foi preenchendo todas as lacunas que eu precisava. Só que em um determinado momento, há um tempinho aí atrás, o meu pai apareceu aqui, de volta. Meu pai não mora aqui. E o meu pai voltou e eu fiquei assim, nossa Senhora, o Senhor vai restaurar todas as coisas? Será que além do perdão que já foi liberado, será que agora eu vou ter um pai próximo a mim? Será que as coisas vão mudar e agora eu vou ter ele presente na minha vida? E de certa forma eu acho que eu troquei o lugar do Senhor. E o Senhor teve que me mostrar a face de ciúme dele. Ele é um pai ciumento. E ele tem ciúme de nós. Quando nós trocamos o lugar dele por outras coisas, por mais que elas sejam boas, que elas pareçam boas, ele quer esse lugar no nosso coração. E eu passei por momentos bem tensos, bem tristes nesse período. Porque ele se pareceu presente, mas ele também já me abandonou de novo. Foi só uma leve passagem. E aí eu fiquei mal. E eu já achava que eu era completamente curada. Que eu já estava com tudo redimido. O Senhor veio e fez mais um pouco. Para me mostrar que nada troca o lugar dele. Nada pode preencher o lugar dele. Nem o amor de um pai da terra. E aí eu vi que eu tenho um pai bem ciumento no céu. Só que em meio a esse tempo,
a esses dias bem ruins, bem tristes que eu passei, eu não deixei de adorar o Senhor. Eu me lembrava o tempo inteiro. A tristeza, segundo Deus, ela traz vida. E ela trouxe vida mais uma vez. E ela me mostrou o grande Pai que eu tenho no céu. E que nada substitui a presença dEle na minha vida. Nada. E aí é nessa hora que a gente adora o Senhor. E a gente mostra para Ele que mesmo no meio do caos, a gente adora Ele, a gente ama Ele. Por quê? Porque nós recorremos à pessoa certa. O Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Talvez, hoje aqui, alguns chegaram com algumas áreas da vida queimadas, como lá a cidade de Davi. Algumas áreas roubadas. Eu já estou quase acabando. Se o louvor quiser subir. Talvez algumas pessoas estão passando por alguma coisa muito difícil hoje. Que talvez é muito difícil adorar o Senhor em meio a isso. Mas ao Senhor é o tempo inteiro. É no meio das dificuldades. É aí que Ele prova quem tem fé, quem é filho fiel a Ele. O Senhor é a nossa força. E como se já não bastasse tudo isso que o Senhor deixou registrado na Bíblia para nós, sobre Davi ter se fortalecido no Senhor, nós temos um outro exemplo, mais palpável ainda, mais próximo a nós. Séculos depois, o chamado filho de Davi entrou em outro vale por nós. Ele entrou lá no Getsemane chorando. Ele se sentiu mal, ele chorou, a Bíblia fala. Ele também sofreu, mas ele confiou no Pai dele. E porque Jesus venceu aquele vale, hoje nenhum dos nossos vales precisa ser passado sozinho. Nenhum. Ele sempre está conosco. E aí Ele é conosco. Ele é aqui dentro. Você pode perder tudo. Você pode perder coisas, recursos, bens, pessoas. Você pode perder reconhecimento, reputação. Mas se você ainda tem a presença do Senhor, você tem tudo. Você tem a fonte da sua força. A presença do Senhor é a única coisa que nós não podemos perder.